Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vocês estão no canal Aonde Vamos? É um canal novo que nasceu no dia 15 de abril e que está sempre buscando pessoas que possam nos ajudar a pensar e entender as questões que nos mobilizam, instigam, preocupam, fascinam e iluminam. Em pouco mais de 3 meses, conquistamos mais de 2.000 inscritos. E todos e todas vocês, com seus comentários, nos ajudam a construir um conteúdo cada vez melhor. O conteúdo de hoje, para mim, é um tema muito caro. E eu tenho a impressão que, não só no Brasil, mas no mundo, ele já foi um tema que envolvia mais a população. E as pessoas não estão percebendo em que buraco elas estão se metendo. Hoje nós estamos com o Eduardo Rony Carlos Souza Silva. Eduardo Silva, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eduardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. O Eduardo vai falar hoje para nós sobre uma série de questões que estão acontecendo no país em razão de um número muito baixo de auditores fiscais do trabalho no país. Ele é um dos auditores que passou no concurso, está aguardando agora para ser chamado. E a gente vai mostrar para vocês qual é a situação no país hoje com relação a essas fiscalizações e por que a ausência delas nos prejudica, né? Prejudica a nós e prejudica o país. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgou um estudo sobre os prejuízos que a falta de arrecadação causa por não haver fiscalização na área do trabalho suficiente, né? Há um baixíssimo número de auditores fiscais. Hoje o Brasil tem 1.800 auditores aprovados no concurso do ano passado que ainda não foram chamados. Mas só para vocês terem uma ideia, o Eduardo vai nos explicar melhor isso, mas são 1.800 auditores, sendo 500 vão se aposentar, né? E a gente tem esses que estão aí aguardando só para ser chamados. O IPEA fez um cálculo de que o aumento dessa fiscalização, só com esses 1.800 aí que prestaram concurso, renderia aos cofres públicos mais ou menos 879 milhões de receitas diretas, né? E além dos ganhos indiretos, claro, que é a redução de acidentes de trabalho, a diminuição de gastos para a saúde, né? Apenas as ações fiscais relacionadas ao FGTS, por exemplo, a estimativa é que seria um acréscimo de 239 milhões de recolhimento. Sim. A própria Comissão de Aprovados, com base em dados oficiais do Ministério do Trabalho e da Previdência, estima que essa nomeação de 1.800 auditores fiscais aprovados pode gerar mais de 1 bilhão em arrecadação, enquanto que essas nomeações custariam 549 milhões por ano. Eduardo, vou fazer a primeira provocação. Sim. Aonde a falta de fiscalização das condições de trabalho nos levará? Bom, já está nos levando, né? Já está nos levando. Já está nos levando. Já estamos em um cenário bem ruim, né? Então, a falta de fiscalização, né, impacta enfim, toda a dinâmica, né, econômica e social do país. A gente tem problemas, então, com trabalho infantil, problemas muito sérios com relação a isso. Há uma estimativa uma pesquisa do IBGE na PNAD contínua, segundo eles estimam que tenha mais de 1 milhão de crianças, enfim, submetidas ao trabalho infantil, né? E essas pessoas não são alcançadas, né? Se não tem fiscalização, elas não são alcançadas. Eu acho que é importante fazer uma distinção, né, sobre como funciona, assim, por alto, né? Para não deixar o público muito entediado também, mas acho que é importante
fazer uma distinção de como funciona o sistema de proteção de direitos dos trabalhadores, né? Tem dois agentes que são bem importantes, que é o Ministério Público do Trabalho e os auditores fiscais do trabalho. Para quem está por fora é meio confuso isso, né? É difícil de entender o que que um faz e o que que o outro faz. Mas é importante mesmo explicar, porque Porque até para saber o que usar a seu favor, né? exatamente. Então tem um sistema de justiça, né? Da justiça trabalhista, que envolve o Ministério Público do Trabalho, e a justiça trabalhista, que acho que todo mundo mais ou menos conhece, né? O Ministério Público do Trabalho, ele não faz fiscalizações rotineiras em estabelecimentos, né? Em empresas, ele não faz isso. O Ministério Público do Trabalho, ele atua quando já existe uma violação muito grave de direitos dos trabalhadores, uma violação que afeta um coletivo de trabalhadores, então também não é um caso individual. E aí, os ministérios públicos, no geral, né, nos seus vários braços, o que ele faz é acionar a justiça para tentar, de alguma forma, reparar essa violação coletiva, né, que atinge uma coletividade como um todo, né, enfim, os direitos difusos, né, que eles chamam. Então, ele tem esse caráter mais reativo e mais esporádico de atuação, né, e é uma atuação muito próxima da justiça. Os auditores fiscais do trabalho são um braço do Executivo Federal. Eles não existem, né, nas esferas estaduais e municipais, não estão vinculados a essas administrações, porque essa é uma competência exclusiva da União, que atuam nessa fiscalização rotineira. Eles são o que a gente chama de polícia administrativa. Mais ou menos igual um agente da Anvisa, por exemplo, né? Tá. Que tem esse poder que eles chamam de polícia administrativa, não polícia PM civil. Então, eles fiscalizam de forma rotineira, deveriam, né? Se tivessem pessoal para isso, fiscalizam de forma rotineira os estabelecimentos, né? E aplicam multas administrativas que não dependem de entrar na justiça. Porque a atuação do Ministério Público do Trabalho tem essa questão também, que ela envolve, muitas vezes, a judicialização. E a gente sabe que a justiça, no geral, ela é cara, de acesso complicado e lenta, né? Muito lenta. Então, essa atuação a nível administrativo, né? Então, se existe uma irregularidade no estabelecimento, o auditor fiscal do trabalho lavra um auto de infração, isso pode ser transformado em uma multa, e isso é tudo feito na instância administrativa, que é muito mais ágil do que se você leva para a justiça, né? E que, em tese, ajuda a coibir, né, também. Exatamente, tem um caráter educativo e preventivo também muito forte, né? Imagino que essas multas aplicadas pelo auditor fiscal do trabalho, se mais adiante aquele empregador ele voltar, ele reincidir no crime e se judicializarem, esse histórico também contribui sim, para agravar a situação dele. Exatamente, né? Já tem todo um histórico daquele estabelecimento, porque ele foi acompanhado pelo Estado, né? Então, você tem evidências do que está acontecendo ali há bastante tempo, né? Agora, com esse quadro super reduzido, a realidade que se tem é que não tem... O Estado fica cego, né? Quer dizer, tem o e-social, tem outros sistemas informatizados que os empregadores, né, colocam informações sobre quem são seus empregados, enfim. Mas o Estado não está indo, né, não está fiscalizando, não está indo até esses lugares para ver se na realidade é o que está acontecendo, né. Então, a gente está batendo, né, há alguns anos aí, por exemplo, recordes de afastamentos por doenças ocupacionais, né. E aí entra com muita força adoecimentos mentais, né? Que tem relação com depressão, ansiedade, burnout no geral. Isso é uma coisa que está acontecendo e que inclusive está levando o Ministério do Trabalho a revisar algumas normativas, que eu acho que a gente vai falar mais na frente, né? As normas regulamentadoras estão fazendo algumas mudanças para abarcar mais fortemente essa questão de saúde mental no trabalho, assédio moral institucionalizado, enfim. Nesses cálculos do IPEA e mesmo da comissão,
não só entraram as questões do que poderia ser arrecadado, né? Mas não entram as despesas na área de saúde, né? São até difíceis de serem mensuradas, né? Porque tem uma subnotificação muito grande também, do que O que causou aquela Exatamente. doença psiquiátrica. Vamos dizer assim. Exatamente. Então, muitas vezes essa doença, né, essa demanda de saúde, ela é absorvida pelo SUS, que é custeado por todos nós. Ou absorvido pela Previdência também, né? Que mais uma vez é custeada por todos nós também. Sim. E aí é isso, ninguém fica sabendo, né? Porque o empregador não notifica, o que é errado, né? Porque é obrigatório essas notificações. O empregador tem que fazer, ele é obrigado a fazer, mas ele não notifica. Os empregados desconhecem muitas vezes, né? Que tem isso, né? Que tem que fazer essa notificação por meio de um instrumento que se chama CAT, né? Que a gente pode falar mais pra frente sobre, né? Mais detalhadamente. E essa demanda, ela é isso, ela acaba sendo paga, né? Por todos nós, né? A gente aqui acaba pagando por essa falta de fiscalização, né? Pelos dados, esse é o menor efetivo de auditores fiscais dos últimos 35 anos, né? Isso, exatamente. Basicamente, é o menor efetivo desde que a carreira foi criada, né? Como ela é hoje. Esse concurso de 2024 que vocês passaram, foi o primeiro em quantos anos que estava? 13 anos. 13 anos sem um concurso. 13 anos. E aí, um monte de gente se aposentando no meio do caminho, esse número vai se reduzindo. Exatamente. Tá. Ou seja, governo Lula chama esses aprovados desse concurso. Nós estamos precisando desses auditores. Sim. Quem que chama? É o Ministério da Justiça? Não, com a reorganização agora, né, que teve na nova gestão federal, né, do governo Lula, eles se organizaram da seguinte forma: o Ministério, no caso, todas essas nomeações são centralizadas no MGI, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Então ele funciona como um grande planejador da administração pública federal do executivo, né? Então todas essas nomeações têm que passar pela aprovação do MGI. Existe um interesse muito grande, né, do Ministério do Trabalho e Emprego realizar essas nomeações. E aí, mas tem que querer também, né, o MGI, que é outro ministério, o Ministério da Fazenda também, né? Porque envolve gastos, enfim. Envolve gastos, mas vai ter receita na sequência. Exatamente, né? Exatamente. Nós estamos gravando com o Eduardo no dia 22, à tarde. E à noite, vocês já vão ter à disposição de vocês a entrevista com o economista da Fundação Getúlio Vargas, o Nelson Marconi. E nós tratamos com ele de 3 artigos que ele publicou na revista Conjuntura Econômica, da FGV, onde ele analisou os dados da PNAD contínua de 2012 e 2024. E por que ele pegou justamente esses 2 anos? Porque são 2 períodos em que o mercado está aquecido, né? A geração de novos empregos está elevada. Porém, embora esse dado seja comum entre 2012 e 2024, há uma diferença, que é justamente o aumento do número de vagas de qualidade menor. Sim. Salários menores, alta rotatividade, né? E outros aspectos que mostram a precarização das condições de trabalho. Sim. Nós não podemos nos esquecer de 2 fatores muito importantes, porque o brasileiro tem memória curta, né? Nós tivemos uma reforma trabalhista que começou a valer em 2017, no governo Temer, e o governo Bolsonaro acabou com o Ministério do Trabalho. Sim. Né? Então, nós passamos aí por anos de desmonte das instituições, né? E dos arcabouços que sempre protegeram o trabalhador e a trabalhadora. Né? Sim. Inclusive, eu nem sei, na prática, como é que ficou, se ele desmonta o Ministério do Trabalho, como é que ficou essa operação nesse período aí do governo Bolsonaro, né? Muito prejudicada, né? Sim, bastante. O que aconteceu é que o que antes, né, era o Ministério do Trabalho, que hoje voltou a ser o Ministério do Trabalho, ele foi rebaixado à categoria de uma secretaria, né? E isso dentro do orçamento público tem impactos na quantidade de
verba de dinheiro que se recebe para fazer o que se precisa fazer, né? Para o órgão executar suas funções. E tem muito impacto também na autonomia que o órgão tem para fazer uso do dinheiro, né? Decidir para onde, como ele vai gastar o dinheiro. Então, o que aconteceu quando você rebaixa um ministério para uma secretaria é que você reduz essa autonomia e reduz a fatia do orçamento. Os relatos que se tem, né, dentro da categoria dos auditores fiscais do trabalho, né, de quem já está lá, é que foi uma precarização muito grande, assim, muito, muito, muito grande mesmo. Faltou tudo, assim, o mais básico de material de escritório, estrutura física, tudo. Então, 4 anos de precarização não é pouca coisa. exatamente. Porque para você construir, demora. Mas para você demolir, bem é muito fácil, rápido, né? Bem fácil. Eduardo, tendo em vista tudo o que vem acontecendo e esse cenário que nós estamos montando aqui, para onde vamos voltar se continuarmos precarizando as condições de trabalho? Tá. Bom, a gente... Acho que primeiro, acho que é legal fazer uma contextualização de um movimento que está acontecendo aí já faz uns anos, né? Acho que faz uns 15, 20 anos, que o pessoal da sociologia tem indicado isso com bastante força, que existe uma deslegitimação, no geral, do coletivo do trabalho enquanto atividade coletiva. Então tem uma desvalorização dos sindicatos, uma deslegitimação das leis trabalhistas, né? Saiu há pouco tempo atrás, acho que foi no Datafolha, um instituto de pesquisa grande apontando que os jovens, no geral, uma parcela significativa, não queriam mais CLT. Achavam a CLT repercutiu bastante, né? Enfim. E esse é quer dizer, tem gente, né, que especificamente de uma área chamada Sociologia do Trabalho, que já fala disso há uns anos já, que tem um discurso, e isso é consequência, né, entre outras coisas aí das reformas neoliberais que aconteceram lá no final dos anos 90 aqui no Brasil, mas que começaram um pouquinho antes fora, um movimento, enfim, né, da Margaret Thatcher, né, que foi uma figura importante desse movimento neoliberal, que é essa desconstrução da força sindical, desconstrução do Estado enquanto agente mediador das relações trabalhistas, né? Então, isso, por exemplo, né, de não ter tanta lei regulamentando as relações trabalhistas, porque entende-se que isso é prejudicial, né, e acaba prejudicando o trabalhador. É uma ideia muito difundida aí, né? O que é muito perigoso dessa ideia é que para onde essa ideia quer chegar é onde a gente estava há 200 anos atrás, né? Enfim, em que não existia nenhum Estado, né, intermediando quem prestava serviço e quem empregava. Então, era uma selvageria completa, assim, né? Quando a gente vai ver lá na Revolução Industrial, né, na primeira Revolução Industrial, crianças empregadas de forma indiscriminada em jornadas exaustivas de 12 horas. Enfim, todo mundo fazendo jornadas exaustivas, né? Assim, acho que essa foi uma das principais bandeiras, né, ali em Chicago, no final do século XIX, eram as 8 horas, né? Exatamente, exatamente. O que hoje já não necessariamente, quer dizer, um direito que foi conquistado há 200 anos atrás, mas que hoje está sendo meio relativizado, né? Então, como, por exemplo, a pejotização, né? Que ela pressupõe que não existe controle de jornada, né? Porque como você não é empregado, né? Você é um prestador de serviços, então, teoricamente, quem está te contratando não pode controlar a sua jornada. Mas isso não impede que a pessoa, né? Que o seu, enfim, contratante te repasse demandas, né? Que te obriguem a ficar 12 horas trabalhando. Mas não tem problema nenhum, porque você não é empregado, você é um prestador de serviços. O que acontece com as plataformas também, né? Não tem controle de jornada, então... Inclusive, essa era uma das provocações aqui. Como que o auditor fiscal vai fiscalizar o trabalho do MEI?
Porque, na verdade, é um microempreendedor individual, um empresário de si, que nada mais é do que um trabalhador e uma trabalhadora, né? Sim. Ele está em cima de uma bicicleta, numa moto, dirigindo um carro de aplicativo. E como é que você fiscaliza a condição de trabalho de um microempreendedor? Aí eu acho que é importante fazer algumas distinções, assim, né? Existe o microempreendedor, né? O PJ que está contratado, né? Dentro para prestar serviços para uma empresa, né? Que é o pejotizado clássico, né? O pejotizado clássico, exatamente. Esse que já é nosso conhecido há algum tempo, né? Existem algumas... dentro das normas regulamentadoras, dentro da CLT, quando eu falo normas regulamentadoras, aquelas editadas pelo Ministério do Trabalho, que tratam de como tem que serem as condições de higiene e segurança no ambiente de trabalho, né? Essas normas, elas têm algumas previsões específicas para tratarem disso. Então, se o MEI está trabalhando num ambiente, né, que o prestador de serviços determina, esse prestador de serviços, ele tem que, né, cuidar da saúde, né, desse MEI também. No geral, é bem parecido com o que ele tem que fazer com um empregado próprio. No geral, tem algumas diferenças, assim, tem algumas distinções. Agora, quando existe o outro, né, o outro empreendedor, entre aspas, né, que é essa modalidade nova, né, o entregador, né, motorista de Uber, enfim, essas pessoas que estão submetidas a esse regime que eles chamam de economia de plataformas, né, essa uberização. Aí o negócio é muito mais complicado, né, porque não existe, de fato, pelo menos não reconhecido na legislação brasileira, não existe um empregador, né. Existe alguém que gerencia esse trabalho, existe, no caso, né, algoritmos no geral, né, esse trabalho ele é gerenciado, né, a nível micro, inclusive, né, com metas muito difíceis de serem batidas, no caso dos entregadores, né. Tem um dossiê feito pela Unicamp, acho que do ano passado, se eu não me engano, em que eles fazem eles detalham, né, através de uma pesquisa quanti e qualitativa, com acho que 200 entregadores, se eu não me engano. Eles pegam dados sobre saúde e outros dados também, socioeconômicos, para tentar entender quem são essas pessoas, né? E aí são dados muito alarmantes, assim, sobre como essas pessoas se envolvem em acidentes de trânsito, por exemplo. Quase 60%, né, desse grupo pesquisado se envolveu em algum acidente de trânsito. E aí se envolvem nesses acidentes de trânsito por causa das metas que precisam ser batidas. Apesar de formalmente não existir um empregador, né? Ninguém assume a figura do empregador. Então, é uma relação trabalhista muito estranha, né? Que a gente não consegue lidar direito ainda porque falta regulamentação sobre isso, né? Então é isso, enquanto não houver essa figura do empregador, né? Ninguém vai conseguir, né? Fiscalizar, né? E ver essas condições de trabalho dessas pessoas. Agora que está começando a se discutir isso, né? Inclusive, Eduardo, pessoal, só interromper aqui um pouquinho. Se você estiver curtindo esse vídeo, não esquece de curtir, compartilha, segue o nosso canal. É muito importante para nós, para a gente continuar crescendo e poder produzir novos conteúdos de qualidade para vocês. Existe uma mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da pejotização. Sim. E isso vem provocando problemas sérios para trabalhadores e trabalhadoras, pois vai no sentido oposto do entendimento dos juízes do trabalho, né? Sim. De quem é da área do direito trabalhista e que está nisso há muito tempo. Parece que eles estão em guerra, é isso? Existe desde a reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista ela foi questionada, né, no sistema de justiça, né, a constitucionalidade dela, em que os trabalhadores chegavam até a justiça dizendo, olha, a empresa tal me contratou como prestador de serviço, como PJ. Mas, na verdade, eu estou atuando como empregado.
Tem subordinação, exatamente. Né? Tem horário. Exatamente. É importante destacar isso, né? Porque na legislação trabalhista, para o direito do trabalho, existem alguns pré-requisitos que fazem com que uma pessoa, automaticamente, ela seja um empregado. Não interessa o que esteja escrito no papel, né? Não interessa o tipo de documento que ela assinou, de acordo com o que ela fez com o empregador, né? Se existe subordinação, se existe controle de horário, se existe pagamento de algum valor de retribuição, né? Enfim, valor, né? Salário, né? Uhum. E alguns outros elementos, né? Mas se todos esses elementos estão presentes numa relação ali de trabalho, então essa pessoa, ela vai ser um empregado, né? Não interessa se a pessoa que contratou está dizendo que é um PJ, ela vai ser um empregado. E isso é o que a base do direito, né, do trabalho. Era o que se entendia. E aí, várias dessas pessoas que estavam recorrendo à Justiça do Trabalho para terem esse direito reconhecido, tinham, às vezes, esse direito reconhecido na Justiça do Trabalho, e aí as empresas recorriam até o STF. E aí, em algumas desses momentos, né, que esse caso foi parar no STF, esses casos, o STF tomou uma decisão tanto quanto inusitada, que é dizer que o que predomina é aquele papel que foi assinado. Se a pessoa, né, foi contratada como prestador de serviço, não interessa se tem esses elementos que caracterizam uma relação. Vínculo. O vínculo, exatamente, o vínculo empregatício. A grosso modo foi isso que aconteceu. Só que isso contraria, né, o que o direito... Todo o direito trabalhista. Exatamente, a legislação trabalhista brasileira, né? E além disso, né, Eduardo, na entrevista que eu já citei aqui para vocês, vou reforçar, assistam a entrevista com o professor Nelson Marconi. Ele também traz essa questão da pejotização, né, quando ele avalia os dados da PNAD 2012 e 2024. E além de que esse pejotizado, ele perde direitos sociais... fica complicado fechar a conta da Previdência. Sim. E também, principalmente, ele reforça isso, naquele momento, se ele é um pejotizado que ganha salários mais altos, ele pode, naquele fim de mês, né, ele está pagando as contas dele, mas ele não está se dando conta que a geração de renda futura Sim. fica comprometida. E isso Sim. vai bater só daqui a alguns anos mesmo, né? Exatamente. Quando tem... enfim, esse é um assunto espinhoso, né? Porque envolve previdência, envolve um monte de coisa, né? Mas, de modo geral, quando tem um vínculo empregatício, né? CLT assinada, não sei o quê, o empregado, ele contribui com a previdência dele, né? Com o INSS, e o empregador também. Quando é um PJ, são percentuais diferentes, as coisas acontecem de forma diferente. Então, a parcela que vai para a Previdência não é a mesma. A garantia de direitos para quem é um prestador de serviço, né, um PJ, não é a mesma. Não é um rol tão extenso de garantias como tem um empregado, né? Tanto é que a alegação principal das empresas, né, que defendem a pejotização é redução de custos. E uma dessa questão de redução de custos é justamente previdência. Mas aí o que acontece? Essas empresas deixam de pagar, pagam menos, essas pessoas vão ter um futuro, né, em que ou não vão conseguir se aposentar, né, da mesma forma que as outras, vão ter dificuldades para se aposentar, vão ter dificuldades para manter uma renda, né, vão ficar socialmente mais vulneráveis por causa desse rol mais escasso de direitos. E de uma forma ou de outra isso vai acabar retornando ao Estado, né? Na forma de outros gastos, né? Então, pessoas socialmente vulneráveis, pessoas que vão acabar entrando no sistema de saúde público por justamente por causa dessa questão de vulnerabilidade, né? E isso acaba gerando gastos futuros muito grandes, né? E essas empresas agora não contribuíram, né? No futuro, todo mundo é que vai ter que pagar com isso, né? No fim, sobra a conta para o país todo, né? Sobra a conta para o país todo, exatamente. Eduardo, vou sugerir mais um convidado nosso para quem ainda não assistiu. Ele diz o seguinte, ao final de um documentário muito bonito que ele produziu,
Abolição já, a outra não valeu. É assim que termina o documentário Servidão, do Renato Barbieri, que é um dos nossos entrevistados. A entrevista dele está no canal. Assista, que é muito interessante. Renato Barbieri, psicólogo como você. O Eduardo é formado pela Universidade de Brasília, né? O Renato aqui pela PUC. Eu peguei alguns dados do Ministério do Trabalho. Em 2024... A Inspeção do Trabalho realizou 1.035 ações fiscais específicas de combate ao trabalho análogo ao escravo. Resgatou mais de 2.000 trabalhadores e trabalhadoras submetidos a condições degradantes. Houve o pagamento de 7 milhões em verbas trabalhistas rescisórias. Essa política pública nossa de combate ao trabalho escravo alcançou 5.741 trabalhadores, incluindo aqueles cujos direitos, mesmo não caracterizados com situação de trabalho análogo ao escravo contemporâneo, foram verificados e assegurados pela atuação dos auditores fiscais do trabalho. E isso com esse número baixíssimo de auditores, né? A gente, aí, só para fechar mais um dado interessante aqui, são classificados, segundo a CNAE, né, a Classificação Nacional da Atividade Econômica, quais as áreas onde houve o maior número de incidência de trabalho escravo. Construção de edifícios, cultivo de café, cultivo de cebola, serviço de preparação de terreno, que eu imagino seja terraplanagem, né? Cultivo e colheita e horticultura. Outro dado curioso é que cresceu o número de trabalhadores resgatados em áreas urbanas. E aí eu vou te fazer vou trazer outra questão aqui, que eu não sei se vocês têm esse cálculo. Existe um número ideal de quantidade de auditores fiscais do trabalho? Porque assim, se com um número baixo, já houve mais de 1.000 fiscalizações, né? E o resgate de mais de 2.000 trabalhadores, qual seria o número ideal de auditores fiscais e de toda a estrutura, né, do GFEM também, o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, para que a gente conseguisse de verdade diminuir muito o número de trabalho precário no país? Sim, existe. Existem dois números, né? Existe um número que é fornecido pela Organização Internacional do Trabalho. A OIT? Isso, a OIT. Então, atualmente, né, só para relembrar, temos mais ou menos 1.800 auditores fiscais do trabalho na ativa, né? Alguns estão muito próximos de se aposentarem, né? Que são quantos? Pelo que a gente fez no levantamento, né, nos portais do governo federal, são aproximadamente 500 aposentadorias nos próximos anos, até nos próximos 2, 3 anos, né? Vários desses servidores, inclusive, já têm todos os requisitos para se aposentarem, eles podem pedir aposentadoria a qualquer momento. Como são servidores públicos, né, aqueles que atingem 75 anos de idade automaticamente são obrigados a se aposentar. São obrigados a se aposentarem, exatamente. Então existe um número da OIT, que é de mais ou menos 5.500 auditores na ativa. Então a gente, no momento, não tem nem a metade disso. Tem perspectiva de perder ainda mais, né, com aposentadorias. E existe um outro número que é o que o IPEA calcula como ideal, que seria mais ou menos de 8.000 e alguma coisa, 8.400 aproximadamente. Então, mais uma vez, estamos bem aquém. Ainda, né? Estamos bem aquém. E eu acho que é importante também sobre a questão do trabalho análogo ao trabalho escravo, a gente esclarecer um pouco o que significa, né, essa expressão. Sim. E que eu acho que é importante, né? Porque a gente tem no nosso imaginário, quando a gente vê, né, notícias, ou enfim, quando a gente pensa sobre isso, acho que a gente ainda tem essa imagem de uma pessoa trancada num sótão. A escravidão colonial, né? A gente tem, exatamente. Ainda até existe também. Existe, né? Existe. A gente vê na televisão esses casos bárbaros, né? Notícias, enfim. Sim. Empregadas domésticas mantidas em cárcere privado. Em cárcere privado. E sem alimentação. Sem alimentação, exatamente. Existe. Mas a definição do que é esse trabalho análogo ao escravo, ela é bem mais ampla, né? No Brasil, ela se baseia no nosso Código Penal, especificamente no artigo 149, se eu não me engano.
E aí define que o trabalho análogo ao escravo é todo trabalho em que o trabalhador ele é submetido a trabalhos forçados, e isso é um E. Aliás, um ou. Não é, então não são condições cumulativas, não é preciso que todas elas sejam atendidas para ser caracterizado. Tá. Então, trabalhos forçados, ou jornadas exaustivas, ou condições degradantes de trabalho, e aí condições, né, de muita desobediência aos critérios mínimos de saúde, higiene e segurança do Então, às vezes trabalho. não tem água potável, né? Não tem Exatamente, banheiro. não tem banheiro. O Servidão mostra isso, e o filme Pureza, que é do Renato Barbieri, também mostra que tem trabalhadores que dormem na rede, né? Sim, E aí a água do gado é uma água potável, e a água que é servida ao trabalhador é uma água absolutamente insalubre, infectada. sim, exatamente. Não tem alimentação mínima, enfim. É. Né? Restrição de locomoção. E essa restrição de locomoção, ela envolve, né, tanto impedir que a pessoa saia de um lugar, mas também isso acontece muito em regiões mais ermas, né, mais remotas, né? Levar os trabalhadores para um lugar muito distante e aí não fornecer nenhum meio de locomoção. E ainda pega os documentos, né? Esse é um outro critério que é a restrição de documentos. Isso é especialmente importante aqui em São Paulo, tem um histórico de trabalho análogo ao escravo com relação a imigrantes. Então, são pessoas que entram no Brasil, geralmente são empregadas em oficinas, em confecções, né, no ramo têxtil, né, geralmente. E aí retém os documentos dessas pessoas, né, passaporte, enfim, qualquer documento que a pessoa tenha. Então, não é que a pessoa é impedida de ir para fora do estabelecimento, né? Do lugar ali da residência que ela tá. Mas como é que ela é estrangeira, como é que ela vai sair sem documento na rua, né? Exatamente. E se aplica também, né, no caso dos brasileiros, né? Que Claro. segurar a CLT, por exemplo, né? Pega a carteira de trabalho da pessoa e não devolve enquanto a pessoa não fizer tal coisa. É uma forma de retenção de manter a pessoa presa ali ao trabalho, né? E nesses trabalhos mais remotos, né, dos grandes cidades, eles também o empregador tem uma venda, e aí esse trabalhador não tem outro lugar onde ele possa adquirir, né, Sim, insumos básicos. sim. Então ele começa a criar uma conta dentro desse mercadinho da fazenda, né? E ali, toda vez que ele vai receber o salário dele, ele escuta, não, mas na verdade você está devendo, porque você já gastou aqui, olha aqui sua conta, né? Sim, Isso é outra coisa também que é proibida, né? Sim, a servidão por dívidas, né? Essa é bem conhecida, né? Servidão conhecida assim, né? Enfim, quando se fala de trabalho análogo ao escravo. É a servidão por dívidas, né? Que é esse sistema em que é isso, né? A pessoa fica presa por endividamento, né? Um endividamento artificial, geralmente, né? Eu acho que tem um outro número bem interessante que você mencionou, esse dado sobre a quantidade de pessoas que foram resgatadas no ano de 2024, né? Sim. Pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, né? Que foram 2.100 resgates, né? Tem um documento produzido por uma ONG que se chama Walk Free, que é uma ONG que faz um grande catálogo de como tá essa situação. Eles usam a expressão escravidão contemporânea, né? Como é que tá a questão da escravidão contemporânea em vários países, né, do mundo. É uma ONG super séria, os dados deles são baseados em outras pesquisas, né, que são feitas de forma individual dentro dos países e com técnicas estatísticas também, né, de estatística inferencial. E eles têm uma estimativa que para o Brasil, no ano de 2023, tínhamos mais ou menos em torno de 1 milhão de pessoas nessa condição de escravidão contemporânea. 1 milhão? 1 milhão, em 2023. Então, 2.100, né, nem arranha, né, essa estimativa de, né, enfim, de quantas pessoas estão nessa situação. E é uma questão super complicada, né? Porque como falta braço pro Estado ir, né, até os não lugares. Não tem pessoal suficiente para fiscalizar. Exatamente. Não tem. Como não tem, então muitos desses resgates acontecem, né, por denúncia, como naquele caso no Rio Grande do Sul envolvendo, né,
vinícolas e produtoras de suco de uva, enfim. Foram 3 vinícolas. Foram 3 vinícolas, então eram empresas muito grandes, né? Não era uma empresa pequenininha, eram empresas grandes que, né, que deveriam ter sido, né, em algum momento fiscalizadas por alguém. Provavelmente nunca foram por falta de pessoal, não tinha ninguém para ir até lá, porque eram situações muito graves. E só vieram à tona porque alguém fugiu e conseguiu, dos empregados, né, conseguiu fugir e contatar a polícia, né, contatar as autoridades. Então, imagina a quantidade de subnotificação que tem, né, a quantidade de casos que estão invisibilizados porque não tem ninguém para ir lá. Inclusive, se você suspeita de algum caso, como ele está comentando, é o Disque 100, né? Você pode fazer denúncia? Isso, diz que sim. Que é do Ministério dos Direitos Humanos. Né? Isso, diz que sim. Falando sobre a sua... Hoje, você atua na área dos direitos humanos, né? Isso. Trabalho no sistema de justiça. Isso. Sistema de justiça. O que você acha que é possível quando vocês forem chamados e você for para a atividade de auditor fiscal? O que essa sua experiência nos direitos humanos poderia contribuir? O que você acha que é possível fazer para agregar e melhorar essa fiscalização, o trabalho em si, né? Uhum. No meu trabalho atual, eu acompanho, né, muito de perto a implementação de políticas públicas, né, em vários grupos bastante vulneráveis aqui no município de São Paulo. E aí tem algumas coisas que a gente, né, vai percebendo, né? Uma delas é que muitas questões envolvendo vulnerabilidade dessas pessoas passa pela passa pela questão do trabalho. A questão do trabalho ela é central para a forma como essas pessoas estão vulneráveis agora, né? Enfim, entre outras políticas, né, que falharam ao longo do tempo para as pessoas chegarem, por exemplo, em situação de rua, enfim, em situação de precisarem ficar institucionalizadas em algum lugar porque não tem aonde morar, né? Tem várias políticas que vão falhando para a pessoa chegar até esse ponto, né? Não é do dia para a noite. Não né? é do dia para a noite. Então, tem política de habitação, que não funciona, que é uma questão super séria em São Paulo. Tem a questão do trabalho também. Então, as pessoas não conseguem autonomia financeira porque não conseguem um trabalho, né, que pague o suficiente, que seja correspondente com o custo de vida de uma cidade como São Paulo, né? Então, a pessoa consegue um emprego que paga muito mal, então ela não fica muito tempo, enfim, não. Com relação, tem um grupo específico, né, que são mães solo, né, e que isso é ainda mais complicado, porque essas mulheres tentam se reinserir no mercado de trabalho e aí, como não tem outras políticas, por exemplo, que dão assistência com relação aos filhos, né, não tem políticas, enfim, com relação a creches, escolas. Período integral. Exatamente. Essas mulheres não conseguem se manter nos trabalhos, né, nos empregos. Porque as empresas também não têm Algumas empresas estão começando agora, né, a tentar dar esse suporte, né, internamente para as empregadas que são mães, né, ou pais que são solo, né, para justamente, né, entendendo que essa é uma questão muito importante. Mas isso é uma realidade muito pontual ainda, né? Você sabe que eu fiquei por 7 anos num trabalho voluntário na periferia de São Paulo. E eu lidava especificamente com as famílias. Uhum. E a gente ficava justamente sempre conversando com o responsável daquele lar sobre a questão do trabalho, se tinha conseguido um trabalho, se não Sim. tinha, onde parou de estudar, né, para ver se dava para voltar a fazer um EJA à noite ou não. Mas era quase que 100% dos casos, isso que você apontou é um dos principais problemas mesmo, porque primeiro que não tem uma organização entre município e estado para que
essa estrutura de educação da criança até o adolescente, ela tem uma sincronicidade entre os cursos Uhum. e entre as escolas naquele bairro. Então, claro, né, o bebê vai para a creche, né, depois vai para o infantil, fundamental 1, 2 e ensino médio. E muito se engana quem pensa que essas políticas de você... joga o ensino médio para de noite porque o jovem vai trabalhar. Mas não, ele não é que eles não precisam do trabalho, eles precisam, mas ele ainda não tem maturidade. Ele está com 14, 15 anos, né? E essa mãe, ela tem um pequeno numa escola à tarde aqui no bairro. Aí o outro que ainda é criança, de manhã, distante. Aí os horários, né, o horário de entrada com o horário de saída não bate. Ou seja, ela não consegue um horário para ela sair para trabalhar, se ela Sim. minimamente for cuidar ali de 3, 4 crianças, né? Sim, Então, sim. assim, se de verdade tivesse uma política pública que pensasse nisso, Sim, né, essa mãe poderia, no mínimo, trabalhar meio período, né? sim. Que exatamente. dirá período integral fora, né? A não ser que ela tenha algum suporte mesmo, né? Uma avó, Sim. alguém que ajude ela a organizar a rotina dos filhos ali. Senão, realmente é... Exatamente. E aí, quando você para pra pensar, né, que existe toda a discussão sobre o fim da escala 6x1, né? Então, imagina esses vários empregos, né, que são nesse regime de 6x1, né? Então, que tempo essa pessoa vai ter pra passar com a família, né? Que tempo essa mãe vai ter pra acompanhar os filhos, enfim, fica mais complicado ainda. Outra questão muito importante que a gente percebe, né, nessa questão de implementação de políticas públicas para grupos vulneráveis são com relação às pessoas com deficiência. Então, a gente acompanha, né, vários locais que acolhem, né, enfim, várias políticas públicas que tentam, né, dar autonomia para pessoas com deficiência que estão em grande vulnerabilidade, né, que tem pouco contato com a família ou que não tem vinculação nenhuma. E o que a gente percebe é que um ponto fundamental também é o trabalho. Então, essas pessoas às vezes até conseguem, né? Porque existe uma política de cotas nas empresas, Sim. né? Para pessoas com deficiência. Então, às vezes, essas pessoas até conseguem entrar nas empresas, mas as empresas não estão preparadas Para recebê-las, né? para recebê-las, né? Para que elas efetivamente possam trabalhar de verdade. Então, elas entram, né? Então, acabam encontrando muitas barreiras dentro das empresas. E quando falo de barreiras, não só barreiras físicas de acessibilidade, mas barreiras de atitude mesmo, né? De como a empresa está se organizando para receber essa pessoa. Porque quando você está falando de deficiente, né? Você não está falando só do deficiente visual, auditivo, ou que tem alguma deficiência de mobilidade física. Né? Não. Pode ser um deficiente intelectual, pode ser um transtorno autista. Exatamente. Esses eu acho que são os mais complexos, inclusive. Exatamente. Porque tem uma barreira de atitude das pessoas, né? Da empresa, de como a empresa se organiza, enfim. Não tem preparação, basicamente é isso. Não é que aquele profissional vai ser pior ou melhor do que os outros. Ele é diferente, né? E ele precisa ser recebido de uma maneira diferente também, né? Exatamente. Tem uma outra questão que é relacionada ao trabalho e políticas públicas específica do município de São Paulo, que eu acho que é bem interessante, é que em São Paulo, a execução dos serviços públicos no geral, né, a execução ali por exemplo, a unidade básica de saúde, o CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, os centros de acolhida, né, que para as pessoas em situação de rua, enfim, todos esses equipamentos, quase 100% deles são executados por organizações da sociedade civil, não são executados diretamente pelo Estado. Então, são OSCs, né, que a gente chama, que são contratadas, são empresas que não têm fins lucrativos, mas elas são contratadas para prestar determinado serviço. Então, operar uma unidade básica de saúde. E essa OSC, por sua vez, contrata os profissionais que vão ali prestar esse serviço pelo regime seletista. Só que são por salários bem baixos, no geral, e com condições de trabalho muito complicadas, assim. Então,
a gente vê que nesses serviços, né, principalmente os serviços da assistência social, ah, tem um nível de rotatividade muito alta, é, de questões de desvio de função muito sérias, tem muito processo trabalhista ali envolvido, né? Porque são questões trabalhistas bem sérias. E isso acaba afetando o serviço que é prestado à população, né? Quem acaba, enfim, sendo prejudicada é a Tanto, população. tanto o serviço, né, quem vai buscar o atendimento, quanto esse profissional também. A qualidade de vida dele também Exatamente. piora. Daqui a pouco ele presta serviço num CAPS e daqui a pouco ele é que vai precisar ser atendido no CAPS. Exatamente. Enfim, adoecimentos muito sérios. É super complicado. Ou seja, pessoal, nós temos aí a necessidade de, segundo a OIT, no mínimo, contratar 5.500 auditores fiscais do trabalho. Segundo o IPEA, esse número sobe para mais de 8.000. Mais de 8.000. Nós temos hoje 1.800, sendo que em 2 anos, cerca de 500 vão se aposentar. E aí você já tem um concurso feito, finalizado, com 1.800 aprovados que estão aguardando para ser chamados desde o ano passado. Exatamente. Você comentou, né? A gente vem passando por um processo desde a década de 1980, né? Um crescimento do neoliberalismo e a precarização do trabalho. Eu tenho a clara sensação de que a população brasileira não está se dando conta da bomba relógio que ela criou para ela mesma. Sim. Né? Sim. É uma armadilha, né, que vem se construindo aí ao longo dos anos, né? Ao longo das décadas, e que compromete todo o nosso futuro, né? E o futuro das próximas gerações, né? Então, quer dizer, o trabalho é um eixo central da vida, né? Querendo ou não, basicamente é em torno do qual a vida de todo mundo se estrutura, né? E se aí o trabalho começa a passar a ser um ponto de sofrimento, né? Enfim, não apenas sofrimento, né, psicológico, não somente isso, mas sofrimento físico mesmo, né, de adoecimento físico, de acidente, enfim. Então, sobra muito pouco, né? Isso afeta também a questão questão econômica, questão social, né? Enfim, as pessoas em todas essas esferas vão ficar muito mais debilitadas, né? Muito mais fragilizadas. E se numa ponta a gente afrouxa os modelos, na outra a gente também não tem fiscalização suficiente para tentar manter um mínimo de padrão de qualidade de vida para a população, realmente a gente não está indo para um bom caminho. São dois movimentos desencontrados, né? Esse que é o ponto que a gente precisaria de mais fiscalização. O Estado precisaria estar mais atento a isso, né? Porque é um momento realmente delicado do mundo do trabalho, é o momento que a gente tem menos fiscalização, né? É o momento que a gente tem menos gente para olhar, né, com isso. Então, as duas coisas vão seguindo direções desencontradas. Claro, a gente sabe que o governo atual é completamente diferente dos anteriores, né? Principalmente o governo Bolsonaro, que tinha extinto o Ministério do Trabalho, lembrando a vocês aqui, e o governo Temer, que fez essa reforma trabalhista, né? Pelo menos foi feito o concurso, né? Voltou o Ministério do Trabalho, foi feito o concurso dos auditores fiscais do trabalho, mas a gente precisa correr atrás do prejuízo, né? Precisamos andar um pouquinho mais rápido, né? A gente precisa melhorar a situação. Isso para reconstruir. E ainda mais agora que a gente está tendo discussão, né, do fim da jornada de 6x1, né, que é uma coisa que vai exigir ainda mais atenção, mais fiscalização. E ao mesmo tempo que, né, tem o aumento da informalidade. A informalidade, né, nunca diminuiu. O Brasil é um dos países do mundo com um dos maiores índices de informalidade, né? E tem toda essa precarização, né, trabalhista. Então, é um momento, assim, para correr e recompor isso, né? A capacidade do Estado de olhar pelos direitos dos trabalhadores, né? Terem esses direitos respeitados. Eduardo, muito obrigada. Eu que agradeço. Espero que vocês sejam chamados em breve. Obrigado Precisamos de vocês na fiscalização. E para você que ficou conosco até agora, muito obrigada pela sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, siga o nosso canal. E eu agradeço também o apoio dos estúdios da 121
e a agência Multi, que cuida da nossa identidade visual. Até a próxima.